Você falou da avaliação pré-anestésica, isso daí é interessante. Quando a gente fala para o paciente que vai fazer uma cirurgia, eu faço a seguinte analogia. A gente vai viajar, a gente precisa revisar o carro. Então, o que a gente faz para revisar você? Faz exames, avaliações, exames básicos, de acordo com o paciente, com a cirurgia, e tem avaliação pré-anestésica. É importantíssimo, fundamental. Até paciente de fora faz avaliação online com o pessoal para poder ser operado, né? Qual que é a importância? Como que funciona isso? Porque ele foi lá no médico dele, e aí o médico vai pedir uma bateria de exames. Depois, quando ele for passar pelo anestesista para fazer... Tem uma outra bateria, normalmente o cirurgião que já vai operar já pede tudo que é necessário. Como que funciona esse processo? Bom, aí você já começa a falar da equipe, né? Por isso que é interessante, e isso acontece com, acho que todo cirurgião, ele tem aí 1, 2, 3, enfim, uma equipe de anestesistas que trabalham com ele, né? Então ele já sabe quais são os exames que precisam, né? Existe um processo que, a partir do momento em que se determina que vai ter a cirurgia, aí começa um processo de preparação. Então tem que ter essa interação, esse jogar junto, né? Que a gente fala entre cirurgião e equipe de anestesia, né? Então depois que ele faz todas as avaliações pré-cirúrgicas, ele precisa passar por uma avaliação pré-anestésica. Aí esse paciente já chega lá com os exames necessários, né? Já solicitados pelo cirurgião. Pode ter necessidade de pedir mais um complemento? Pode ter. No universo da cirurgia plástica, como são pacientes praticamente todas as vezes saudáveis, tá muito difícil, acho que eu nunca passei por isso. Existe uma orientação de exames passado pela sociedade deles que a gente tem que pedir. Exato. De exames mínimos. Para cada tipo de procedimento, tipo por exemplo. Paciente, mas para cada tipo de paciente. Procedimento também. Procedimento que você sabe que vai sangrar mais, você vai pedir um hemograma, você vai pedir um coagulograma, né? Tem paciente, tem procedimento que não precisa pedir nada, na verdade, né? O paciente fica até um pouco preocupado, falando, mas a verdade é que a orientação técnica é que não... Porque às vezes vem alguma alteraçãozinha, né? Que não gera, que esse paciente sempre teve aquilo, não tem nenhuma repercussão clínica. E aí você vem com um negócio que você não sabe fazer. Exemplo. Depois. 2 pacientes que eu vou operar amanhã. Meninas, 20 e poucos anos, cirurgia de prótese, sem problema de saúde nenhum. Que exame que deveria pedir para elas? Nenhum. Teoricamente nenhum. Teoricamente nenhum. A gente pede o mínimo dos mínimos para a gente ter um excesso de zelo local, mas realmente não, pela técnica não precisaria. E o paciente ele fica mais tranquilo quando ele faz exame. Né? A verdade é essa. Mas a rigor não precisa. Para esse tipo de cirurgia, por que não? Tem pouco sangramento, tem pouca exposição, se é um paciente, mais rápido. Ele falou de 26 anos. Provavelmente esse paciente ele não tem nenhuma doença. Segundo, ele não toma nenhum medicamento que altere alguma coisa orgânica. Terceiro, ele não tem histórico, por exemplo, sangramento. Pô, mas e se eu tiver um sangramento fora do normal? Peraí, você já teve quartinho, sangrou fora do normal? Quando você escova o dente, sangra fora do normal? Fica roxa com facilidade? Alguém já falou que você tem problema de coagulação? Não. Então, se eu peço um exame de coagulação para ela e vem um 0,25 acima, eu falo, e aí, o que é isso? O exame não te ajuda em nada. O exame, aqueles valores de referência, eles são referência. Né? Não é uma coisa matemática. Para ver esses valores de referência, eles pegam uma população, dosa aquilo lá e vê onde fica a maioria. Então não significa necessariamente que a pessoa que está um pouquinho para lá elevado ou a pessoa que está um pouquinho para cá abaixo é doente, né? O que precisa é uma correlação entre dado laboratorial e dado clínico. Se você não tem nenhum dado clínico, não vai buscar arrumar encrenca com dado laboratorial sem correlação clínica. Agora, por exemplo, vão te operar. Que exame você vai fazer? Nenhum. Você vai ficar tranquilo? É um pouco assustador. Você fala, pô, mas vai me operar e não vai fazer exame nenhum? Será que está tudo bem? Será que não está? Esse é o problema. A própria pessoa acho que fica com esse receio, aí se pede o exame muitas vezes até para tranquilizar o paciente. Exatamente.